Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que sempre vai ao ar às sextas-feiras, às 11 horas da noite, levando informação precisa para ajudá-lo a desenvolver, a crescer e, com essas informações bem usadas, ter o sucesso no seu empreendimento, no seu negócio. Hoje o Programa Negócios trouxe duas personalidades importantes que foram premiados recentemente aí, principalmente baseado na inovação. Vamos falar sobre muito isso, que é Bruno Neiva e Alan Arantes, que é do site Tem o Dono, e eles foram os ganhadores do primeiro concurso nacional de startup promovido pela Conarge. E ele vai contar essa história e vai levar, claro, juntamente com essa história, algumas histórias interessantes aí de alegrias e tristezas, mas vamos falar também sobre capacidade de inovar, de ousar e de empreender. É isso mesmo? Boa noite a vocês. É isso mesmo. Boa noite, Debré. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite. Boa noite. Ok. E nós trouxemos o nosso conselheiro aqui, Ivan Marques, advogado e presidente da Câmara Brasil-Portugal, para nos ajudar nesse debate importante sobre empreendedorismo e inovação. Boa noite, Ivan. Boa noite, Debré. Boa noite os empresários e boa noite os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui, Debré. Prazer é nosso. Você nos ajuda sempre, Ivan, com a sua visão empreendedora a enriquecer esse programa. Nós vamos por um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos os goianos e via satélite. Você está nos acompanhando aí pelo metropolinews.tv.br, assistindo ao vivo no mundo todo. Vamos por um rápido intervalo, voltamos já. Não sai daí não. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero. É possível. De volta com o Programa Negócios e hoje nós estamos abordando a questão da inovação e ousadia. Bruno, eu gostaria de ouvir de vocês aí sobre a importância das pessoas participarem de concursos como foi realizado pela Conarge, que fala aí sobre inovação, sobre a criatividade, que é um grande foco de todos nós brasileiros. Diz que o brasileiro é muito ousado, muito empreendedor. Como é que é a importância de participar de concursos como a Conarge? Hoje a gente entende que existem muitas boas ideias por aí, né, que elas, na maioria das vezes, são ideias óbvias, né, que a maioria das vezes não são colocadas em prática. O grande diferencial do empreendedor é aquele que tem uma ideia e coloca ela em prática. E respondendo a sua pergunta, a questão das empresas como a Ágil, Conage, né, que ajuda jovens empreendedores, a gente quer dar dica para todas as pessoas que querem empreender hoje, que existem essas entidades, principalmente entidades Goiânia, como a Associação dos Jovens Empreendedores de Goiás, a AGE, né, que dão todo o suporte para as pessoas que querem e precisam de informações para montar o seu próprio negócio. Então, muitas das vezes existem... É fundamental. Existem as entidades e elas não são usufruídas com o seu devido potencial. Tá. Como aconteceu esse congresso? Como é que é a sua avaliação sobre a importância desse congresso? Quando aconteceu? Como é que foi essa premiação? Esse congresso aconteceu em Salvador no mês de novembro, né, Alan? Isso. No mês de novembro, primeiro, né, nós recebemos a informação que ia ter esse concurso através de um site que a gente estava procurando investidores e nos cadastramos, né? Primeiro participaram 300 empresas, né? E eles foram selecionando por região,
separaram primeiro 50 empresas, né? 10 por região. E dessas 50 separaram 10. E nós ficamos entre os 10 finalistas. Fomos para Salvador para fazer a apresentação para uma banca de avaliadores, né? Que tinha investidores e pessoas do Anjo do Brasil. E entre esses 10 a gente ficou na primeira colocação. Ganhamos em primeiro lugar. Então vamos falar então sobre esse site que vocês desenvolveram, que chama Site Tem o Dono. O que ele se propõe a fazer? O Tem o Dono é o primeiro serviço colaborativo de achados e perdidos do Brasil. É uma ideia simples que aumenta a chance das pessoas terem de volta seus objetos e documentos de valores perdidos. Ela consiste na compra em vários pontos de venda das etiquetas do Tem o Dono. Existem 2 formatos de etiqueta, depois vocês podem estar acessando o site www.temodono.com.br para conhecer como que funciona o Tem o Dono, qual que é o formato dessa etiqueta. Então a pessoa basicamente ela tem que comprar a etiqueta, entrar no site, ativar essa etiqueta com todos os dados pessoais, porque é através desses dados que a partir do momento que você perder um objeto e alguém encontrar, eu tenho dono, através desses dados que vai estar entrando em contato com você, vai poder cadastrar todos os dados desse objeto ou documento, caso você venha o perder. E é interessante, Debrecht, que a gente fala que o Tem o Dono é até um serviço de utilidade pública. Por quê? Imagina você compra a etiqueta Tem o Dono, cadastra todos os seus dados no site, cadastra os dados do seu objeto. Então, assim, eu vou no correio, vou lá e compro um selo, entro no site, faço um cadastro de todos os meus documentos. Isso, você ativa a etiqueta. Certo. A cartela vem com 4 etiquetas, tá? Por R$ 4,90 você adquire 4 etiquetas. Você ativa essa etiqueta, ela tem um código de ativação, você raspa, digita no site, ativa automaticamente. O sistema identifica quais são esses dados variáveis, esses números variáveis de cada etiqueta. O próximo passo é você cadastrar todos os seus dados. E vamos supor que você pega um celular como esse aqui, um iPhone. Você vai cadastrar a marca, o modelo, o número de série do aparelho. Tem uma observação para você colocar, olha, meu aparelho tem um arranhado na parte superior, né? Tem como você tirar foto desse aparelho, colocar dentro do site. Aí voltando no serviço de utilidade pública, você pode escanear a própria nota fiscal desse aparelho, colocar no site, para eventualmente, quando você perder na rua, em vez de você ter que voltar em casa para fazer o boletim de ocorrência na delegacia, na própria delegacia você pode entrar no site, acessar todos os dados e imprimir a própria nota fiscal e todos os detalhes e informações desse aparelho. Eu posso cadastrar então documentos pessoais, bens pessoais e tal? Isso. Lembrando que é uma etiqueta por objeto. Né? Você não... Então, um exemplo, eu vou pegar uma etiqueta nesse documento, nesse objeto, vou pegar uma etiqueta naquele documento, numa identidade, no CPF. E lembrando que jamais quem encontrou o objeto vai entrar em contato com quem perdeu. Quem faz essa comunicação é a Tem um Dono. Então, entra no site e busca a informação e acaba localizando o documento. Exatamente. E a entrega do documento do objeto é feita por quem? Pelos Correios. Próprios Correios. Isso. A pessoa localizou, né? Eu encontrei esse objeto. Correto. Vou ligar no 0800 da Tem um Dono. E a atendente vai orientar como vai se proceder a devolução, né? Normalmente, a pessoa vai até o Correios deixar lá. E a pessoa que quer buscar, se ela está próxima ao Correios, ela vai para os Correios e devolva. Se ela estiver em outra cidade, né, outro estado, né, o Correios vai mandar até onde ela estiver. Alan e Bruno, claro que essa ideia de vocês é extremamente simples e inteligente. Até nós estávamos falando no intervalo que nós tivemos aí grandes descobertas que foram realizadas e baseadas em conceitos simples, né? Essa é a essência de qualquer boa ideia. Se ela for complexa, difícil de aplicação, já está inclinada ao fracasso. A ideia de vocês é simples, mas ela é baseada numa questão cultural importante. Então eu vou, Ivan, gostaria até de ouvir a sua opinião sobre isso, falar um pouquinho daquele que muitas das vezes acaba envergonhando a nós brasileiros por conta de uma afirmação que diz que o brasileiro tem um jeitinho para tudo. Então, lá atrás, nós tivemos até uma campanha que, durante um tempo, acabou sendo anexada à cultura do brasileiro, né? Na lei do Gerson, que quer levar vantagem em tudo, né? Então, eu quero falar sobre a cultura do brasileiro. E esse projeto de vocês, em países que são extremamente,
tem uma cultura bem forte sobre os valores da sociedade, das pessoas, já bem... na Suíça, por exemplo, se perde um documento, a pessoa faz questão de ir lá devolver. No Brasil, nós temos essas duas afirmações que muitas das vezes atrapalham um projeto desse. Como é que você vê isso? Nós temos duas observações que a gente pode fazer, que o Tem um Dono vem justamente chancelar que o povo brasileiro é honesto. Nós temos dois exemplos. Um deles é que diariamente a gente vê nos noticiários, teve um caso em Catalão e em Goiânia recentemente. Teve um pai de família que achou 50 mil reais, tá? Ele não tinha 5 reais para comprar remédio para o filho dele que estava com febre, e ele localizou o dono de 50 mil reais e entregou esses 50 mil reais. Em Brasília nós temos outro exemplo, que o rapaz achou uma maleta com 100 mil reais, tá? E tentou localizar o dono dessa maleta, não conseguiu, ele teve que apelar para a mídia, para a imprensa, foi para a TV, era 9 horas, 10 horas, ele achou o dono. E nós também fizemos uma pesquisa em Goiânia, com 200 pessoas, pesquisa estimulada, né? Onde a gente perguntou justamente isso, se a pessoa devolvia, né, se a pessoa pagaria por ter um serviço que aumentasse a chance de ter de volta um objeto perdido. Nós perguntamos para ele se tivesse uma identificação num objeto ou um documento, se ele estaria disposto a fazer uma ligação local, gastar uma ligação local para avisar essa pessoa. 80% disse que estariam dispostos a fazer uma ligação local para entregar. 65% estariam dispostas a andar até 15 quilômetros para poder devolver esse objeto perdido. Então, na maioria das vezes, a gente tem alguns fatos que às vezes não são comprovados. Então, nós temos aqui o Tem o Dono para mostrar que o povo brasileiro realmente é um povo honesto. Tendo a identificação nesse objeto ou documento, as pessoas vão devolver. Imagina você achar um documento, a carteira de identidade, um CPF, um passaporte, o que você vai fazer com ele, sendo que tem uma identificação? Você vai lá no correio, deixa, e automaticamente em 48 horas é devolvido, porque por conta da etiqueta do Tem um Dono. Os próprios números dos correios mostram isso, né, Bruno? Isso. E hoje, por ano, são mais de 380 mil documentos que são entregues no Correios. 386 mil documentos são entregues no Correios. E apenas 7% são devolvidos, que as pessoas vão buscar os Correios para ter de volta. Como é difícil, burocrático, Ivan, tirar toda essa documentação, exatamente. Então, passaporte, RG, CPF. O Correio estão... Você imagina, eu tenho um amigo meu, até é lúdico, né? É um amigo meu que fala que quando ele vai para fora, ele anda com o passaporte dele dentro da cueca. Imagina você fora do país, seu país de origem, você perder um passaporte, o transtorno que vai causar. É verdade. E a ideia deles demonstra aí, Debré, que além de quebrar essa história de que o brasileiro quer levar vantagem em tudo, está resolvendo também um problema dos Correios, né? Com certeza. Sim. Além de resolver um problema dos Correios, fatalmente vai aumentar o faturamento dos Correios. O Correio se somente 7% desses 380 mil buscam, o que o Correio vai fazer com os que estão lá? O Correio... Armazenar, queimar, guardar, estocar, é um problema. O Correios gasta, né? Porque esses documentos você tem que ir para o órgão expedidor. Então o Correios ainda tem que gastar para mandar para o órgão expedidor de origem do documento. E com certeza vai ajudar também a quebrar essa imagem péssima que nós brasileiros temos por conta de uma minoria, eu acredito que é uma minoria, de pessoas que fizeram a escolha de não serem honestos e atrapalham muito a nós brasileiros. Tem muita gente que trabalha, que luta, que batalha e acaba sendo influenciado por essa imagem negativa. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos nós brasileiros, você que está nos acompanhando pela internet no mundo todo, e voltamos falando da inovação, da criatividade dos brasileiros através desse projeto inovador. E vamos falar, sim, sobre 5 principais erros que são enumerados aqui para os criadores de ideias inovadoras. É importante, não sai daí. Sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel. Alimenta e é gostoso. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB.
Novidade! Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. De volta com o programa Negócio, você que está nos acompanhando aí, nós estamos fazendo uma entrevista com Bruno Neiva e Alan Arantes, criadores do site Tem o Dono, e foram premiados num congresso realizado pela Conarge. Bruno, você estava falando aí no intervalo, a gente batendo uma bolinha aí, falando sobre essa questão da inovação, e muitas das pessoas são descrentes. Quando chega alguém, vai apresentar um projeto novo, ousado e tal, e as pessoas às vezes duvidam, não querem iniciar, não querem apostar nesse projeto, e grandes projetos deixam de entrar em prática e gerar recursos e grandes fortunas por conta desse descrédito. Você teve uma experiência parecida com isso, né? Rapaz, não é fácil não. Quando você tem um sonho, defende uma ideia, e você tem convicção daquela ideia pode dar bons frutos. O exemplo está aqui, o Alan, né? O Alan, ele era um administrador, né? Um administrador cliente de outra empresa que eu tenho, né? Ele chamou o proprietário da empresa dele lá para apresentar o projeto Tem o Dono. E aí era um evento num condomínio fechado. Ele chamou o proprietário lá da empresa que ele trabalhava, e eu lembro até hoje, ele parou na minha frente, o Alan me apresentou ele de braço cruzado assim, depois que eu terminei de falar o projeto para ele, ele falou assim: você não tem outra ideia não, porque essa aí não colou não. Essa é ruim demais. Essa é ruim demais, né? E aí o interessante que, quando eu fui embora lá do evento, o Alan me contando que na mesma hora o rapaz que estava organizando o evento pegou o microfone e falou: olha, tem uma chave e um documento aqui que foi perdido e a gente não sabe quem que é o dono. Então assim, na hora o Alan já se tocou junto com... Te ligou, te pediu perdão? Me ligou e falou: vamos conversar amanhã. Amanhã a gente vai conversar. E virou seu sócio? E virou meu sócio. Sim. Importante. Olha, nós estamos vendo aí que essas grandes ideias, o brasileiro é sim um povo criativo, ousado, empreendedor, busca inovar. Nós temos grandes cases de sucesso em todo o país aí sobre essa capacidade de inovação do brasileiro. Mas tem alguns erros que são erros que condenam as boas ideias a virem se tornar realidade. Nós podemos enumerar 5, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Diz aqui, apenas uma ideia genial. Quando aquelas pessoas que chegam e falam: tem uma ideia genial e quer convencer todo mundo que a ideia dele é única e jamais houve uma outra ideia igual. O que nós poderíamos falar sobre essa característica do brasileiro de achar que ele é único? A pessoa, primeiro, quando ela tem uma ideia, ela acredita fielmente que aquela ideia é a melhor que existe, né? Ela se cega para se proteger dos pontos fracos que essa ideia tem. Porque toda ideia, todo projeto, ele tem seu lado fraco que você tem que se proteger. Tem sua fortaleza e suas carências. E suas carências, exatamente. Então ele acha essa ideia o máximo e não se protege. Onde quando ele vai para o mercado, ele se frustra. A ideia não vai para frente. Até hoje não teve uma ideia que só tem pontos positivos, sim, que é só 100% certeza, não existe isso. Não dá conta nem de vender isso. Não. Exato. E as ideias que realmente são inéditas, eu até estava num evento, eu tinha acabado de apresentar o Tem o Dono e a menina mandou um SMS para mim perguntando se a pessoa tem uma ideia, o que é a primeira coisa que ela se faz para se resguardar, né? E eu até brinquei lá com ela, que eu falei, primeira coisa que eu falei para ela, eu falei: olha, pega uma cartinha, escreve que você teve essa ideia, manda para os correios, fecha ela, quando chegar lá na sua casa você guarda. Você guarda falando que a ideia foi sua, que você, né? E o próximo passo, você vai e registra na Marcas e Patentes, né? Que essa ideia é sua, e o próximo passo é você colocar, se possível, no site da sua empresa, ou na internet, falar para todo mundo que aquilo ali é seu, divulgar na internet que aquilo ali é seu, entendeu? Porque aí você, lá na frente, caso você tenha algum constrangimento, você tem que comprovar que no dia tal você teve aquela ideia que está na internet divulgada em todos os mecanismos de busca,
você tem uma carta postada no dia tal, entendeu? Isso não tem nada cientificamente comprovado, é o que eu passei para ela, mas eu acho que tem alguma coisa que pode ser bem aproveitada. Além, né, Bruno, a gente não pode esquecer de se proteger legalmente, que é fazer o registro no NPI, né, que é o registro de marcas e patentes. Ok. Segundo item que fala sobre a questão do ser pioneiro, a qualquer custo. As pessoas acreditam que ser pioneiro irá garantir o sucesso imediato do negócio. O que tem de verdade nisso ou não? Nem sempre, né? A gente discutiu no intervalo. Você ter a primeira ideia quer dizer sucesso, né? Você não tem parâmetros para tomar decisões do que é o melhor para aquele produto ou para aquele serviço. Então você fica sem norte para onde se apoiar. Quando se copia algo e melhora, você tem parâmetros no mercado, onde você pode seguir, né, e aprender com os erros da outra empresa ou do outro produto. Já quem é pioneiro não tem essa possibilidade. Você tem que ir e aprendendo com os próprios erros. Se você não estiver preparado, a empresa vai ao fracasso. Tem um terceiro item aqui que diz que não estudar o mercado, desconhecer o mercado é, assim, um caminho para o fracasso. Ivan? Chamado de mercadologia, você tem que saber que público que você quer atingir, qual o potencial desse público. Como, pelo que a gente percebe, vocês têm dados, sim, os números que são de documentos que são perdidos no Brasil, com dados do Correio, os números que são procurados pelos seus proprietários, quer dizer, então você tem que ter estudos que voltam naquele item anterior, que é parâmetro. Isso. Correto. Estudo de mercado é um parâmetro. E a grande, e voltando um pouquinho lá atrás, você tem que encontrar um sócio que te completa numa outra área, né? Eu sou muito bom na parte de comunicação, na parte de marketing. O Alan é um cara extremamente competente na parte de administrativa, finanças, estratégia. Nós quando sentamos e falamos, vamos montar esse projeto, nós contratamos um consultor do Sebrae, tá? 2 consultores, dos mais renomados aqui em Goiânia. É o Leomar Terra e Paulo Lima. Leomar Terra e Paulo Lima. Nós fizemos um plano de negócio super bem estruturado, muito bem feito, que a gente hoje, nós estamos colhendo muitos bons frutos por conta desse plano, desse planejamento estratégico, que ele está totalmente completo. Ele tem parâmetros geográficos, parâmetros de pesquisa, parâmetros de curva de ABC, pontos fortes, pontos fracos do nosso projeto. DRE. Então é muito importante para as pessoas poderem... A gente acha que não vale a pena, mas vale a pena. A partir do momento que o plano de negócio te abre muitas portas, que é o que está acontecendo agora com nossos investidores. Conhecer o mercado, então, é fundamental para o sucesso do negócio. A visão do fracasso. As pessoas dizem que investidores que já tentaram outros empreendimentos e tiveram a experiência amarga de terem fracassado anteriormente, é fundamental para o segredo do sucesso do negócio bem implementado. Você tem uma experiência sobre isso, não tem? Se ser fracassado é sinônimo de que a coisa lá na frente vai dar certo. Eu em Goiânia eu montei o primeiro taxicão em Goiânia, eu e minha esposa. Nós achamos que simplesmente comprar uma Fiorino, plotar a Fiorino, fariam com que a gente ganhasse mercado. Nós saímos de lá mordido por cachorro, prestava o serviço, não tinha como receber porque a pessoa não tinha dinheiro nem para comprar leite para o filho e ligou para a gente pegar o cachorro, levar no veterinário e assim... Você entrava numa fria. Entrava numa fria, quebramos literalmente, entendeu? Então quebrar é fundamental. Aprendeu com os erros, então. Aprendemos com isso, estamos aprendendo. E o quinto item, o dilema do controle financeiro, né? As pessoas no Brasil, como você disse, muitas das vezes desconhecem a importância de fazer um bom controle de fluxo de caixa, entender sobre crédito, despesa e tal, essa importância disso. Quanto que é fundamental para o negócio? É fundamental, né? Como a gente abordou anteriormente, o Bruno, essa parte administrativa, sou responsável pela ter um dono, ter o controle, né? Dentro do plano de negócio, a gente focou bastante isso, né? Se a gente fosse lançar um projeto para o Goiânia, né, eu e o Bruno, a gente teria condições pelo fluxo que a gente tem. Mas como o projeto é muito grande, né, a gente não ousou a desafiar o mercado. Né? Não adianta você lançar um produto e não ter fluxo nem capital de giro preparado para atender a demanda do mercado. Então a gente se policiou, está se policiando ainda com os investidores, de montar um fluxo de caixa, um capital de giro, que a empresa vai usufruir dessa estrutura. Se a gente for para o mercado com pouca estrutura, né, principalmente de capital de giro, a gente não vai conseguir ter sucesso. Então nós falamos que é fundamental você primeiro ter a consciência que nenhuma ideia é a fundamental e só por ter uma grande ideia é o segredo do sucesso. Né? Ideias boas todo mundo tem, muitas das vezes tem muitas boas ideias, até várias por dia.
não quer dizer que é o segredo do sucesso, essa capacidade de implementar, né? Saber que ser pioneiro a qualquer custo tem um preço a se pagar. As pessoas têm que dar conta de se planejar e saber o momento certo, e às vezes o momento certo não é hoje, precisa ser amanhã, e é melhor pagar o preço pelo amanhã do que pagar a ausência da preparação. Conhecer o mercado, estudar o mercado, fazer um bom plano de negócio, aprofundar nesse plano de negócio, até que a sua área, né, Ivan? Você teve 14 anos à frente do FCO, sabe muito bem, você diz que é importante planejar. Eu costumo dizer que o empresário precisa fazer 3 coisas fundamentais: planejar, planejar e planejar. Mas nesses erros que estão dizendo que estão cometendo, eu tenho mais um que eu acho que deveria ser o primeiro, e eu acredito que eles tomaram esse cuidado também, que é uma assessoria jurídica preventiva. Porque a partir do momento que você entra num segmento desse, você vai entrar no Brasil principalmente, eu acredito que vocês já têm planejamento Extra Brasil, né? Que é um projeto que dá para o mundo inteiro, mas dentro do Brasil você vai entrar dentro de uma relação consumeirista, que o seu cliente vai estar protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, tomar muito cuidado com essa relação, porque a lei realmente protege o consumidor em tudo. E é fundamental, doutor, porque essa preocupação nós tivemos para justamente nos resguardar de qualquer eventual erro que a gente possa fazer nesse caminho. A área jurídica preventiva, ela é muito mais barata, mais eficiente e, claro, garante o segredo do sucesso, somado ao quarto item, que é experiências passadas. Nós não falamos do fracasso aqui, experiências passadas extremamente ricas. Experiência é uma coisa que você paga até pela educação, pelo conhecimento. Com saber certeza. Conhecer alguma coisa, você faz uma faculdade, uma pós-graduação, se aperfeiçoa, conhecimento você adquire. Experiência é só com o tempo. E muitas das vezes quebrando, tendo mordida de cachorro, é fundamental para ter uma maturidade do processo. E por último, conhecer dos números. Gente, precisa conhecer, ter um bom controle, um bom fluxo de caixa, uma boa preparação, saber que investimento é igual plantar. Né? Tem uma experiência aqui, Ivan, que diz que é o seguinte: muitas das pessoas plantam pé de eucalipto e querem colher no tempo de pé de alface. Né? Isso é coisas totalmente diferentes. Ou querem plantar o pé de alface, que é rápido, dentro de 30 dias você colhe pé de alface, mas querem ter a rentabilidade de quem plantou pé de eucalipto. É loucura misturar as duas coisas. São tempos diferentes, rentabilidades diferentes, investimentos diferentes. Planta-se e colhe o tempo determinado de cada um deles. E principalmente, nós estávamos conversando no intervalo, eu e o Alain, que o jovem hoje em dia ele é muito imediatista. Ele está aqui com seus 25 anos e está chateado, em depressão, porque o vizinho dele, que tem 45 anos, 50 anos, já percorreu um longo caminho, anda num carro do ano, tem uma casa boa, tem uma vida boa, entendeu? E ele está começando agora, ele quer colher os frutos agora, nesse exato momento, e acaba se frustrando, entendeu? É verdade. Bruno, obrigado pela participação, parabéns para você, Alain. Obrigado. Eu acho que vocês têm tudo para ter sucesso nisso. Foram muito bem premiados, merece, né, Ivan, essa premiação, com certeza, pela inovação. A ideia é boa, é bem consistente, tem demanda de mercado e vocês têm um planejamento muito bem consistente. É só plantar e esperar o tempo certo de colheita, que com certeza é sucesso, vai dar muito orgulho para todos nós goianos. Meu agradecimento e parabéns a vocês. Obrigado pela oportunidade, né, estar no seu programa, e deixar um recado para os jovens que acreditem no seu sonho. É possível, dedique-se, procure ajuda, seja humilde, aceite opiniões, que aquele sonho, se você batalhar por ele, ele vai se realizar. Certeza. Tá bom, obrigado a vocês. Obrigado, Ivan, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Que Deus continue a nos abençoar, nos guardar. Até a semana que vem, um grande abraço a vocês. Programa Negócios, com Debré Bucar.